Desde que recebi a ordenação, acreditava ter encontrado minha vocação definitiva. Meu nome é Rafael, e por anos, a Igreja de Santo Elias foi meu lar, meu mundo e meu refúgio. A cada missa, o cheiro de incenso misturado ao rangido suave dos bancos de madeira me envolvia como uma segunda pele. As velhas paredes de pedra, os vitrais multicoloridos filtrando a luz da manhã, tudo ali me dizia que eu estava exatamente onde deveria estar. Pelo menos, até o dia em que uma presença inesperada começou a abalar minhas certezas mais profundas. Era uma manhã comum de domingo quando a vi pela primeira vez. Isabela. Seu nome ainda era desconhecido para mim, mas sua imagem ficou gravada como fogo em minha memória. Ela entrou na igreja com passos tímidos, quase hesitantes, a cabeça coberta por um lenço simples. Seu olhar, ao contrário, carregava um peso que parecia antigo, como se ela carregasse o fardo de uma vida inteira de segredos. De onde estava no altar, pude ver claramente a delicadeza de seus gestos, a firmeza silenciosa em seu rosto. Tentei afastar qualquer pensamento impuro. Forcei meus olhos a fixarem-se no missal, a minha boca a pronunciar as palavras sagradas, sem hesitação. Mas era impossível negar que algo dentro de mim se movia de maneira diferente. Cada oração saía mais pesada, cada gesto litúrgico parecia perder parte da sua pureza. Como explicar, se nem eu compreendia? Algo além da razão havia se infiltrado em meu espírito, e tinha nome, forma e um sorriso tímido demais para ser esquecido. Nos dias que seguiram, ela passou a frequentar a missa quase diariamente, sempre no mesmo banco, sempre com a mesma expressão ausente. Foi Dona Helena, a zeladora da igreja, quem primeiro percebeu minha mudança. Com sua sabedoria silenciosa, ela me lançava olhares longos e inquisidores, mas dizia pouco. Padre Rafael, ela murmurou uma tarde enquanto trocava as flores do altar. Às vezes o que mais parece bênção é o que mais nos prova. Sorri sem responder, mas suas palavras me acompanharam por muito tempo. Comecei a notar detalhes sutis, como Isabela ajoelhava-se com um fervor quase desesperado, como seus olhos se demoravam no crucifixo mais do que no livro de orações. Cada pequeno gesto dela parecia desenhado para me inquietar. E eu, que passara anos me orgulhando da minha disciplina espiritual, via minha resistência esfarelar-se aos poucos como areia entre os dedos. Era como se cada missa que celebrava não fosse para Deus, mas para ela. Certa manhã, enquanto arrumava as velas para a missa, encontrei algo inusitado. Uma vela solitária acesa diante da imagem de Nossa Senhora, com um pequeno papel dobrado escondido entre a base e o pedestal. Abri-o com mãos trêmulas. A mensagem era breve, mas incendiária. Às vezes Deus nos testa oferecendo o que mais desejamos. Seremos capazes de renunciar? Não havia assinatura, mas eu sabia. Meu coração sabia. A partir daquele dia, algo mudou irreversivelmente dentro de mim. Passei a evitar o olhar de Isabela, a terminar as missas o mais rápido possível. Mas bastava ouvir o sussurrar de seus passos sobre o chão frio da igreja para sentir meu autocontrole ruir. Era como lutar contra uma tempestade com as mãos nuas, e quanto mais eu resistia, mais forte era a força que me puxava para ela. Cheguei a tentar afastá-la mentalmente, como quem tenta banir um demônio pessoal. Mas como lutar contra algo que florescia não na carne, mas no próprio espírito? Não era apenas desejo físico, era uma sede mais profunda, uma fome da alma, que nenhum jejum ou penitência conseguia apaziguar. E à medida que os dias passavam, eu sabia que a simples presença de Isabela já era, por si só, a prova mais dura da minha vocação. No fundo, comecei a entender o que Dona Helena tentara me alertar. Certas provas não vêm na forma de flagelos ou tentações óbvias, mas na forma de amores silenciosos que crescem devagar, como raízes sob a terra. E quando nos damos conta, já estamos sendo partidos por dentro. Naquela manhã, quando entrei na igreja e vi Isabela ajoelhada diante do altar, banhada pela luz dourada do amanhecer, compreendi que minha batalha estava apenas começando, e que talvez eu já tivesse perdido antes mesmo de empunhar minhas armas. Os dias seguintes foram um verdadeiro campo de batalha silenciosa dentro de mim.
Eu acordava antes do nascer do sol, como sempre. Vestia minha batina com a mesma precisão, meticulosa de todos os dias, e atravessava o pátio da igreja com passos firmes. Mas por dentro, tudo estava diferente. A brisa da manhã, que antes me trazia serenidade, agora parecia carregar um peso invisível, como se o ar estivesse saturado de algo que eu não conseguia nomear. Cada canto da igreja parecia impregnado pela presença de Isabela, mesmo quando ela não estava ali. Comecei a encontrar pequenas pistas de sua passagem, como se ela tivesse deixado rastros invisíveis apenas para mim. Uma vela acesa em horários estranhos, um arranjo de flores deixado discretamente diante da imagem de Santo Antônio, bilhetes de orações anônimas que pareciam falar diretamente à minha alma. Eu sabia que poderia estar apenas enxergando o que queria ver. Sabia que poderia ser meu próprio desejo mascarando a realidade, mas já era tarde demais. Cada gesto, cada sussurro de vento, cada luz dourada filtrada pelos vitrais parecia me empurrar inexoravelmente em direção a ela. Havia dias em que Isabela chegava cedo, antes mesmo que o sino chamasse os fiéis para a missa. Sentava-se no mesmo banco de sempre, com as mãos cruzadas sobre o colo e o olhar perdido em algum ponto entre o altar e o céu. Eu evitava olhá-la, forçava meus olhos a se fixarem na cruz, nos cálices, no missal. Mas era inútil. A simples consciência de sua presença tornava minha voz mais trêmula, minhas orações mais vazias. A liturgia, que sempre fora meu escudo, agora parecia uma armadura rachada, incapaz de conter a tempestade que crescia dentro de mim. Dona Helena percebeu antes que qualquer um. Sua experiência de décadas vivendo entre altares e pecadores a tornava sensível a mudanças invisíveis. Certo dia, enquanto arrumava os paramentos, ela me lançou um olhar longo e disse em voz baixa: Padre Rafael, às vezes os anjos vêm testar nossos limites, mas nem todo anjo vem do céu. Fingi não entender, dei-lhe um sorriso cansado e continuei, organizando os cálices. Mas sua frase ecoou em minha mente durante toda a missa, cada palavra se cravando em minha consciência como espinhos. Tentei encontrar refúgio em minha rotina. Visitas a enfermos, reuniões comunitárias, aulas de catecismo, mas nada parecia suficiente para afastá-la de meus pensamentos. Cada criança sorrindo, cada idoso pedindo oração, cada mulher acendendo velas diante do altar. Tudo me parecia distante, embaçado, como se eu estivesse vivendo atrás de um vidro espesso. Isabela havia se tornado o centro do meu universo, e ao redor dela, tudo o mais se dissolvia em sombras. Foi numa tarde particularmente abafada que o inevitável aconteceu. A missa havia terminado e os últimos fiéis já haviam deixado a igreja. Estava apagando as velas do altar quando senti sua presença às minhas costas. Virei-me devagar, e lá estava ela, parada a poucos passos de mim. Seu olhar era uma mistura de medo e determinação, como quem sabe que está prestes a cometer um erro do qual jamais poderá se redimir. Por um longo momento, apenas nos encaramos, e naquele silêncio denso, eu soube que não éramos mais apenas padre e fiel. Éramos duas almas em colisão. Isabela estendeu a mão lentamente, como se quisesse tocar o ar entre nós, mas hesitou antes de completar o gesto. Eu também hesitei, sentindo o suor frio nas palmas das mãos, o coração batendo, descompassado contra as costelas. Não houve palavras, apenas um olhar profundo que dizia tudo. O medo, o desejo, a culpa, a esperança. Então, sem saber exatamente quem deu o primeiro passo, rompemos a distância entre nós. Não nos tocamos, mas foi como se tivéssemos atravessado uma linha invisível, uma linha que jamais poderíamos recuar. Ela recuou rapidamente, como se tivesse acordado de um sonho, e desapareceu pelos corredores sombreados da igreja antes que eu pudesse sequer chamá-la. Fiquei ali, imóvel, sentindo o peso da escolha, que mesmo não consumada já havia sido feita em nossos corações. A igreja ao meu redor parecia respirar pesadamente, como uma testemunha silenciosa de nossa traição não consumada. Naquela noite, deitado em minha cama estreita, ouvi a chuva começar a cair lá fora. Cada gota que batia contra o telhado parecia marcar o compasso da culpa que latejava dentro de mim.
Sabia que não poderia continuar fingindo. Sabia que a muralha que me separava de Isabela estava desmoronando, pedra por pedra, oração por oração, beijo não dado por beijo desejado. E sabia, mais do que qualquer outra coisa, que minha alma jamais seria a mesma. As noites, que antes eram momentos de recolhimento e paz, tornaram-se campos de batalha invisíveis. Deitava-me cedo, como sempre, mas o sono me traía. Quando conseguia adormecer, era apenas para ser arrastado por sonhos confusos, sempre povoados pela imagem de Isabela. Sonhava com seus olhos me fitando em silêncio, com suas mãos estendidas, com seus lábios se movendo para dizer algo que eu nunca conseguia escutar. Acordava suado, o peito arfando como se tivesse corrido léguas, e a cada amanhecer, a linha entre sonho e realidade se tornava mais tênue. Não bastassem os sonhos, começaram a surgir sinais que me desestabilizavam ainda mais. Um dia encontrei um pequeno bilhete dobrado cuidadosamente e preso entre as páginas do inário que eu usava na missa. O papel era simples, sem enfeites, mas o conteúdo era um soco em meu espírito. O amor também é uma oração. Você terá coragem de rezá-la? Não havia assinatura, mas não era necessário. Isabela. De alguma forma, era sempre ela, mesmo que ela nunca admitisse com palavras. Pensei em ignorar o bilhete, em fingir que não era para mim. Mas seria inútil. Cada palavra ressoava dentro de mim como uma nova chamada, um novo desafio. Comecei a ver Isabela em cada canto da igreja. Sua silhueta na penumbra dos corredores, seu perfume discreto misturado ao aroma do incenso, seu olhar cruzando o meu em rápidos instantes durante as homilias. Era como se estivéssemos travando uma guerra silenciosa, uma dança proibida à vista de todos, mas invisível aos olhos distraídos. Durante as missas, tentei manter a compostura. Segurava o cálice com mãos firmes, recitava as orações, com voz clara, mas por dentro, a cada instante, era como caminhar sobre brasas. E Isabela, sentada no mesmo banco de sempre, participava dessa tortura com uma serenidade cruel. Seu olhar era uma confissão muda, um convite silencioso que eu me forçava a recusar a cada novo encontro. Mas meu corpo e minha alma já estavam profundamente contaminados por ela. Dona Helena, sempre atenta, parecia sentir a mudança no ar. Certo dia, após a missa, aproximou-se de mim com um buquê de lírios para o altar e disse, como quem fala ao vento: algumas flores murcham rápido, porque foram plantadas fora da estação. Sua voz carregava a doçura amarga de quem sabe mais do que diz. Seu olhar, cheio de compaixão silenciosa, cravou-se em mim. E naquele momento percebi que, mesmo sem provas, ela intuía o que eu ainda lutava para esconder até de mim mesmo. À medida que a tensão entre Isabela e eu crescia, também aumentava o meu isolamento. Padre Lourenço, meu superior, começou a observar meus movimentos com mais rigidez. Suas homilias tornaram-se mais duras, mais voltadas à vigilância dos pecados silenciosos que ameaçavam a alma dos servos de Deus. Sentia suas palavras como flechas disparadas diretamente contra mim. Cada olhar dele parecia um julgamento, cada aperto de mão, uma sentença suspensa. Chegou um dia em que não suportei mais. Fiquei esperando até que a igreja estivesse completamente vazia. Sentei-me no último banco, o mesmo em que Isabela costumava se ajoelhar, e deixei que a solidão me envolvesse. Ali, entre as sombras, chorei. Não de vergonha, mas de impotência. Como poderia renegar um amor que parecia nascer não da carne, mas do espírito? Como poderia chamar de pecado algo que me fazia sentir mais vivo do que qualquer sermão, qualquer oração, qualquer sacramento? Na manhã seguinte, ao abrir a pequena porta lateral da igreja, encontrei mais um bilhete. Desta vez, apenas uma palavra escrita em letras trêmulas: esperança. Não havia mais dúvida. Isabela também lutava contra o que sentíamos. E como eu estava sendo vencida, segurei aquele pedaço de papel como quem segura um relicário, sabendo que de alguma forma era uma promessa. Ainda havia algo entre nós que podia florescer, mesmo entre as ruínas. A partir daquele momento, tudo o que fiz, tudo o que vivi,
passou a girar em torno de uma única certeza. Não era mais uma questão de se entregar ou resistir. Era uma questão de sobreviver à espera. E no fundo, eu já sabia que a espera estava prestes a terminar. A pergunta era: em que preço pagaria por isso? Na penumbra da igreja, sozinho, entre bancos gastos e velas semi-acesas, jurei a mim mesmo que não deixaria o medo me paralisar. Porque de todas as coisas que havia aprendido no sacerdócio, talvez a mais importante fosse esta: às vezes, a fé não é obedecer cegamente. Às vezes, a fé verdadeira é ter coragem de ouvir o que o coração, em silêncio, grita. A manhã estava abafada, pesada de umidade, como se a própria natureza soubesse que algo importante estava para acontecer. Acordei antes do nascer do sol, dominado por uma ansiedade difícil de nomear. Vesti minha batina de forma automática, como se fosse uma armadura, mas sabia que por dentro minhas defesas já estavam esgarçadas. Abri a igreja cedo, deixando que o aroma forte de incenso impregnasse o ambiente, tentando de alguma maneira purificar o que eu sentia. Era inútil. O cheiro, a luz tênue dos vitrais, o rangido dos bancos, tudo parecia conspirar para me lembrar dela. As confissões aconteciam todas as sextas-feiras pela manhã. Eu já estava no confessionário, absorto em pensamentos, quando ouvi passos hesitantes se aproximando. Um murmúrio leve de tecido sendo arrastado pelo chão encerado. Um leve tilintar do fecho da bolsa. Sem precisar olhar, eu sabia. Era Isabela. Meu coração disparou com tanta força que temi que ela pudesse ouvir. Fechei os olhos por um instante, buscando forças que eu já não sabia mais onde encontrar. Ela ajoelhou-se do outro lado da divisória de madeira. Durante alguns segundos, só o som de sua respiração entrecortada preencheu o espaço. Eu permaneci em silêncio, esperando que fosse ela quem falasse primeiro. E então, com uma voz embargada, Isabela sussurrou: "Padre." Que eu pequei. Cada palavra dela era uma lâmina atravessando a pele fina da minha consciência. Mantive a postura rígida, como se minha rigidez pudesse conter o que já escapava por cada poro do meu corpo. "Pequei porque amei", continuou ela, e sua voz quebrou em um soluço quase inaudível. "Amei alguém que eu jamais deveria amar. Amei, sem querer, sem planejar, sem poder impedir." Meu mundo desmoronou. Cada sílaba era uma confirmação do que eu temia e desejava ouvir. Tentei lembrar as orientações da igreja. Tentei lembrar das palavras certas para oferecer consolo, sem ultrapassar a linha que nos separava. Mas a linha já era apenas poeira aos nossos pés. Respirei fundo, tentando acalmar o tremor em minhas mãos. "O amor é uma bênção, filha", disse, minha voz tão rouca que mal a reconheci. "Mas às vezes é também uma cruz." Do outro lado da divisória, ouvi o leve barulho de suas lágrimas caindo no chão. E eu, impotente, sentia o desejo de abrir aquela pequena janela, de estender a mão, de arrancá-la daquele sofrimento e trazê-la para o abrigo do meu peito. Mas permaneci imóvel, porque ainda existiam regras, ainda existia o medo. "Eu pensei em fugir", disse Isabela, a voz vacilando, "mas não consigo. Eu rezo para esquecer, mas em cada oração, é ele quem me vem à mente." Ela não disse meu nome. Não precisava. Aquelas palavras eram uma confissão mais profunda do que qualquer pecado que pudesse ser enumerado. E naquele instante, compreendi que o que existia entre nós não era uma ilusão, nem um capricho da carne. Era algo maior. Algo que se formara no silêncio das madrugadas e nas lágrimas que jamais ousamos derramar juntos. Quis pedir-lhe que parasse, que não se machucasse mais, que não me machucasse mais. Mas também sabia que aquela confissão era necessária. Era nossa redenção e nossa condenação ao mesmo tempo. "Deus nos ama mesmo quando erramos", murmurei, tentando agarrar-me a algum resquício de fé. E talvez ele compreenda o que nós ainda não conseguimos compreender. Mas mesmo enquanto dizia isso, sabia que minhas palavras eram frágeis como folhas secas ao vento. Isabela permaneceu ajoelhada por mais alguns segundos eternos. Então, sem dizer mais nada, ergueu-se
e afastou-se em silêncio, deixando para trás apenas o cheiro leve de lavanda que parecia impregnado no próprio ar. Fiquei ali sozinho no confessionário, ouvindo o ranger da madeira antiga, o estalar do incenso queimando nos castiçais. E soube, com uma clareza que cortava como... Eu, a partir daquele momento, nada mais seria igual. Eu não era mais apenas um padre. Era um homem dividido. Naquela noite caminhei até a capela menor, a que poucos conheciam. Ajoelhei-me diante da imagem simples de Cristo crucificado e chorei. Chorei não de vergonha, mas de aceitação. Sabia que estava preso entre duas vocações. Uma ditada pela igreja, outra sussurrada pelo próprio Deus através do amor que brotara dentro de mim. E pela primeira vez, compreendi que talvez amar não fosse minha queda, mas minha verdadeira missão. O dia parecia como qualquer outro. A cidadezinha acordara sob um calor abafado, o tipo de clima que fazia a pele suar antes mesmo do sol atingir seu auge. Realizei a missa matutina, atendi confissões e passei a tarde revendo documentos da paróquia, tentando me perder em tarefas que preenchessem o vazio angustiante que Isabela deixava sempre que não havia. Mas a tensão entre nós já estava tão entranhada que não bastava ocupar as mãos. O coração rebelde insistia em pulsar com mais força toda vez que seu nome surgia em meus pensamentos. À noite, o calor se intensificou, tornando o ar quase irrespirável dentro da igreja. A missa vespertina estava programada, mas algo estranho pairava no ambiente. Às 6 horas em ponto, enquanto ajustava os últimos detalhes no altar, houve um estalo forte, como um trovão seco. E então a igreja mergulhou na mais completa escuridão. O som súbito do apagão ecoou, seguido pelo burburinho nervoso dos poucos fiéis que já se acomodavam nos bancos. Corri para a porta principal, tentando abrir os portões pesados, mas as travas, antigas e enferrujadas, pareciam emperradas. A pouca luz que ainda entrava era a dos lampiões acesos nas casas vizinhas, mas dentro da igreja tudo era sombra e mistério. No meio da confusão vi Isabela. Ela também tentava ajudar, puxando as portas laterais, os cabelos grudados à testa pelo calor e a aflição. Nossos olhares se encontraram por entre a penumbra, e naquele instante, tudo o mais desapareceu. Alguns fiéis se apressaram a sair por pequenas passagens laterais que ainda estavam destrancadas, mas eu e Isabela, sem querer, ficamos para trás. Quando percebi, estávamos praticamente sozinhos na nave central da igreja, presos pela velha estrutura que rangia e resistia ao nosso esforço. A luz do lado de fora parecia distante, irreal. E ali dentro, rodeados por santos de pedra e velas vacilantes, o mundo parecia ter se reduzido apenas a nós dois. A princípio, ficamos imóveis, um de frente para o outro, como inimigos relutantes em um duelo silencioso. O suor deslizava pela minha nuca. As batidas do meu coração ecoavam tão alto que eu temia que Isabela pudesse ouvi-las. O medo e o desejo travavam uma batalha dentro de mim, e cada segundo que passava parecia esticar aquela tensão até o ponto de ruptura. Eu sabia que deveria dizer algo, deveria encontrar uma saída, mas a verdade é que não queria sair. Isabela foi quem se moveu primeiro. Deu um passo tímido em minha direção, seus olhos brilhando na semi-escuridão. Rafael! Seu sussurro foi quase um pedido de socorro, quase uma confissão. Sem pensar, avancei também, sentindo a distância entre nós diminuir até ser apenas uma linha imaginária, tênue e frágil. Estávamos tão próximos que eu podia sentir o calor que emanava de seu corpo. Podia ver cada batida frenética em seu pescoço exposto. Sem saber quem começou, nossas mãos se encontraram, primeiro de leve como se temêssemos o toque, depois com mais certeza, mais fome. Não nos beijamos imediatamente. Ficamos ali, de mãos dadas, nossos rostos a centímetros de distância, respirando o mesmo ar quente e úmido, sentindo o peso colossal da escolha que pairava sobre nós. E mesmo sem palavras, ambos sabíamos. Já havíamos cruzado a linha que separava o sagrado do profano. O beijo veio como um alívio e uma condenação ao mesmo tempo. Lento no início, hesitante, quase reverente. Mas bastou um toque mais profundo, um suspiro contido, e o barramento que segurávamos há tanto tempo
desabou como um dique rompido. Ela se agarrou a mim com uma força desesperada e eu a puxei para mais perto, sentindo que, se soltasse, perderia não apenas a ela, mas também a mim mesmo. Beijá-la era como encontrar água depois de atravessar um deserto interminável. Depois de um tempo que não soube medir, separamos nossos rostos, ofegantes, assustados com a intensidade do que acabáramos de fazer. O mundo ainda estava escuro, mas parecia mais claro do que nunca para mim. Não era apenas desejo, não era apenas tentação, era amor. Um amor errado, condenado, proibido. Mas amor, ainda assim. E naquele instante de lucidez dolorosa, compreendi que, a partir dali, não haveria volta. Para o bem ou para a perdição, eu era dela, e ela era minha. Depois daquela noite, o silêncio entre nós se tornou ensurdecedor. Eu, que tantas vezes buscara o isolamento como forma de me aproximar de Deus, agora o encontrava sufocante. A distância que impus entre mim e Isabela era uma tentativa desesperada de salvar o que restava da minha vocação. Evitava cruzar seu caminho, mudava os horários da missa, encerrava as celebrações rapidamente para não correr o risco de vê-la no banco onde tantas vezes sentara, esperando apenas um olhar. Mas, por mais que fugisse, o vazio que ela deixava atrás de si parecia me seguir como uma sombra. Isabela compreendeu o recado. Deixou de frequentar as missas, desapareceu das procissões, sumiu das pequenas reuniões paroquiais. Era como se tivesse sido engolida pela própria culpa, ou pior, como se tivesse me deixado para que eu pudesse encontrar redenção longe dela. Às vezes, caminhava pelas ruas da cidade, fingindo procurar por compromissos paroquiais, mas no fundo só buscava por um vislumbre de seu rosto entre a multidão. Não a encontrava, e cada vez que voltava para a igreja sem vê-la, sentia mais um pedaço de mim se quebrar. Padre Lourenço começou a notar minha mudança de comportamento. Seu olhar, já severo por natureza, tornou-se mais duro. Chamou-me para conversas em tom de advertência, alertando sobre a importância da vigilância espiritual. "O pecado, Rafael", disse ele uma tarde, a voz baixa como um trovão contido, "não começa no ato, começa no pensamento, no desejo que se aloja sorrateiramente no coração." Fingi escutar, fingi concordar, mas dentro de mim a batalha já estava perdida. Eu não precisava mais de advertências. Eu precisava de Isabela. As fofocas começaram a se espalhar discretamente. Olhares, desconfiados durante as missas, cochichos abafados nos corredores da igreja, conversas interrompidas abruptamente quando eu passava. Não precisava ouvir palavras para saber o que diziam. Todos sabiam ou achavam que sabiam. Padre Rafael, o jovem sacerdote promissor, havia sido desviado por uma mulher misteriosa. E ainda que ninguém tivesse provas concretas, o peso do julgamento já era mais do que suficiente para esmagar o que restava da minha paz. Dona Helena, com sua sabedoria silenciosa, tentou me aconselhar sem confrontos diretos. "Às vezes", disse ela enquanto trocava as flores do altar, "é preciso perder tudo para entender o que realmente importa." Não respondeu quando perguntei se ela falava de mim ou de si mesma. Apenas sorriu tristemente e continuou sua tarefa, deixando no ar a certeza de que, em sua juventude, talvez também tivesse enfrentado dilemas semelhantes aos meus. A ausência de Isabela se tornou uma ferida aberta. Cada missa sem vê-la era uma tortura. Cada oração pronunciada sem pensar nela era um ato de hipocrisia. À noite, deitado em minha cela espartana, ouvia o vento bater contra as janelas e imaginava onde ela estaria, o que estaria fazendo se também pensava em mim. O medo de tê-la perdido definitivamente corroía meu espírito com uma lentidão implacável. Num fim de tarde particularmente melancólico, enquanto caminhava pelo corredor lateral da igreja, encontrei algo que me fez parar abruptamente. Uma rosa vermelha, solitária, deixada discretamente no vaso de água que os fiéis usavam para bênçãos. Junto dela, um pequeno bilhete dobrado. Com mãos trêmulas, peguei o papel e li: "O amor não desaparece. Ele apenas muda de lugar." Nenhuma assinatura. Mas eu sabia. Era Isabela, dizendo que, apesar da distância, ainda estava ali, de algum
modo invisível mas presente. Chorei naquela noite sozinho diante do altar vazio. Chorei pela perda da inocência, pela quebra dos votos, pela culpa que não conseguia carregar e pelo amor que não conseguia abandonar. Estava preso em uma armadilha da qual eu mesmo fora o artífice. E ainda assim, sabia que se tivesse outra chance, escolheria o mesmo caminho. Porque amar Isabela, mesmo nas sombras, mesmo em segredo, era a única coisa que ainda me fazia sentir vivo. Padre Lourenço, notando meu estado, propôs oficialmente que eu aceitasse uma transferência para uma cidade distante, onde poderia recomeçar, longe dos escândalos. Não respondi de imediato. Sabia que aceitar significaria abandonar qualquer esperança de reencontrá-la. Sabia também que recusar significaria enfrentar um julgamento sem misericórdia. Estava encurralado. E no fundo já sabia que a decisão verdadeira não seria sobre ficar ou partir, mas sobre quem eu realmente era. Naquela madrugada, ajoelhado diante do altar, pedi a Deus apenas uma coisa: coragem. Coragem para seguir meu coração. Ainda que isso me custasse tudo o que construí. Coragem para encontrar Isabela, para dizer que, independentemente dos votos, das regras, dos julgamentos, ela era minha fé mais verdadeira. E com o peito em chamas, soube que não poderia mais esperar. Estava na hora de ir atrás dela. O sol ainda nem havia se levantado quando bati à porta da minha pequena cela naquela manhã. O ar estava pesado, saturado de uma tensão invisível que parecia envolver cada pedra da igreja. Eu caminhava sem rumo, tentando encontrar uma resposta para a pergunta que martelava dentro de mim. Onde estava Isabela? Já fazia dias que ela havia desaparecido dos corredores, dos bancos, das missas. Nenhum bilhete, nenhuma vela deixada como sinal. Apenas um vazio gritante que crescia mais e mais dentro do meu peito. Naquela manhã, ao abrir o portão lateral para deixar entrar a brisa da madrugada, encontrei algo que me paralisou. Preso discretamente sob a aldrava de ferro, havia um envelope simples, sem remetente, marcado apenas com meu nome escrito em letras delicadas. O coração disparou antes mesmo de minhas mãos trêmulas alcançarem o papel. Já sabia quem era. Não precisava de confirmação. Era Isabela. Cada fibra do meu ser gritava por ela naquele momento. Sentei-me no primeiro banco da nave central, sozinho, sob o olhar silencioso dos santos de pedra, e abri a carta com a reverência de quem manuseia algo sagrado. As palavras saltaram da página como lâminas e carícias ao mesmo tempo. Rafael, meu amor, preciso partir, preciso salvar você de mim. Meus olhos marejaram antes mesmo de terminar a primeira linha. Senti a dor crua de suas palavras, cada frase como uma confissão e um adeus. As pessoas já falam de nós, já julgam o que sequer entendem. Se eu ficar, serei seu peso, sua ruína, sua cruz. Amo você demais para permitir que perca tudo o que construiu, tudo o que acredita ser. Lia e relia, incapaz de absorver plenamente a dimensão de sua decisão. Ela se sacrificava, não por vergonha, não por covardia, mas por amor. O tipo de amor que renuncia a si mesmo pelo bem do outro. O amor mais puro e doloroso que existe. Prometi a mim mesma que seria sua força, não sua queda. Por isso me afasto. Por isso deixo esta cidade, esta história, este sonho que nasceu errado, mas que para mim sempre será a coisa mais verdadeira que vivi. As palavras dela queimavam em minhas mãos, como brasas vivas. Cada linha era uma lágrima que ela não derramara diante de mim. Cada ponto final, uma faca que atravessava meu peito com precisão cruel. Fechei a carta com mãos trêmulas, encostando-a contra o peito como se pudesse de alguma forma impedir que o mundo desabasse de vez. Senti o peso insuportável da ausência dela. Não apenas física, mas espiritual. Isabela não era mais uma mulher perdida na multidão. Ela era parte da minha alma, arrancada sem anestesia, sem promessa de retorno. E o que restava de mim, agora era apenas cacos espalhados pelo chão frio da igreja. Os dias que se seguiram foram um borrão de dor e resignação. Padre Lourenço insistia para que eu aceitasse a transferência para uma nova paróquia, para recomeçar longe das tentações que corrompem até os mais virtuosos. Não discutia, não explicava,
Apenas escutava enquanto dentro de mim uma decisão crescia, sólida e inevitável. Não podia recomeçar em outro lugar. Não podia fingir que Isabela não existira. Não podia apagar o que havíamos vivido, o que havíamos sentido. Às escondidas comecei a planejar minha partida. Não como um fugitivo, mas como alguém que finalmente decidira viver de acordo com aquilo que sentia e não com o que esperavam dele. Guardava apenas o essencial: a carta de Isabela, algumas roupas e a memória de cada sorriso, cada olhar, cada momento roubado que compartilhamos. Sabia que não seria fácil. Sabia que seria julgado, condenado, talvez esquecido, mas também sabia que, sem ela, já estava morto por dentro. Na véspera da minha partida, sentei-me pela última vez no banco diante do altar. Olhei para o crucifixo iluminado pela luz pálida da madrugada e sussurrei: se amar for o maior dos pecados, então, Senhor, que eu peque para sempre. Não buscava mais absolvição. Buscava apenas a coragem para seguir o único caminho que ainda fazia sentido para mim, o caminho até ela. Ao sair pela porta dos fundos da igreja, sentindo a primeira brisa fria da manhã no rosto, carregava dentro de mim a certeza de que, onde quer que Isabela estivesse, eu a encontraria. E juntos, longe dos olhos que julgavam e das mãos que condenavam, construiríamos algo novo, algo nascido da dor, mas regado pelo amor mais verdadeiro que já conheci. A estrada à frente era longa, mas a que eu deixava para trás parecia ainda mais difícil de encarar. Deixei a igreja de Santo Elias sem cerimônia, sem despedidas, sem explicações. Apenas uma carta breve deixada sobre minha cama para Padre Lourenço e uma bênção silenciosa para Dona Helena, que no fundo eu sabia, compreenderia. A batina que usei por tantos anos, que me envolvera como uma segunda pele, agora repousava dobrada sobre a cômoda de carvalho, silenciosa como um lamento. Enquanto caminhava para a rodoviária da pequena cidade, cada passo parecia libertar algo dentro de mim. A brisa matinal, antes carregada de culpa e promessas quebradas, agora tocava meu rosto como um sinal de absolvição. Carregava apenas uma mala pequena e o peso imenso da esperança. Não sabia onde encontrar Isabela, não sabia se ela me aceitaria depois de tudo, mas sabia que precisava tentar. Meu coração, aquele que tentei calar por tanto tempo, agora era a única bússola que eu aceitava seguir. Durante horas de viagem em estradas poeirentas, vi vilarejos se sucederem uns aos outros. Vi rostos anônimos, ouvi o ranger monótono do motor do ônibus. Cada quilômetro percorrido me afastava do padre que eu fora e me aproximava do homem que eu estava prestes a ser. Não era mais um servo cego de mandamentos. Era alguém que escolhera amar, com todas as consequências que isso implicava. E, curiosamente, nunca me senti mais próximo de Deus do que naquele momento. No banco ao meu lado, uma senhora idosa rezava o terço. Observei seus dedos enrugados deslizando pelas contas, seu olhar perdido em preces silenciosas. Sorri para mim mesmo, compreendendo que a fé verdadeira não está na roupa que vestimos, ou nas palavras que pronunciamos, mas na coragem de sermos fiéis ao que nosso coração reconhece como verdade. E minha verdade tinha nome, rosto e sorriso: Isabela. A cidade onde Isabela havia se refugiado era pequena, anônima, escondida entre montanhas baixas e campos dourados. Quando desci do ônibus, o cheiro de terra molhada me envolveu, e pela primeira vez em muito tempo, respirei fundo sem sentir culpa. A praça central era simples, com bancos de madeira gastos pelo tempo e uma fonte seca no meio. Crianças brincavam, sob o olhar preguiçoso de algumas mães sentadas à sombra. Era ali, naquele cenário modesto, que eu recomeçaria minha vida. A primeira pessoa que perguntei sobre ela me olhou com estranhamento. A segunda sorriu de lado e apontou para uma livraria pequena encostada no fim da praça. Tem uma moça nova ajudando lá, disse com aquele tom curioso que as cidades pequenas cultivam como herança. Meu coração disparou. Meus pés se moveram antes que minha mente pudesse duvidar. Cada passo em direção à livraria era uma oração silenciosa, uma súplica para que ela ainda acreditasse em nós. Quando empurrei a porta de vidro,
ouvi o tilintar suave do sino. A livraria cheirava a papel antigo e flores secas. Atrás do balcão, organizando livros, estava Isabela. Ela não me viu de imediato. Estava concentrada, os cabelos presos de forma desajeitada. Um vestido simples moldando seu corpo de maneira discreta. Meu peito doeu de tanto amor contido. Fiquei parado, sem ousar chamá-la, apenas absorvendo a cena que parecia mais sagrada do que qualquer altar que eu já havia conhecido. Quando ela levantou o olhar e me viu, o tempo pareceu parar. Seus olhos arregalaram-se, e por um segundo, o medo e a esperança dançaram neles como chamas. Deixou cair o livro que segurava. A respiração falhou. Dei um passo à frente, e com uma voz quebrada sussurrei. Vim para você. Deixei tudo, porque era você que eu precisava encontrar. As lágrimas começaram a brotar em seus olhos, mas dessa vez não eram de dor. Eram de alívio, de amor, de reencontro. Corremos um para o outro como se o mundo inteiro não existisse mais. Nos abraçamos com uma força que parecia capaz de colar todos os pedaços quebrados de nossas almas. Ali, no meio da simplicidade daquela livraria esquecida pelo tempo, encontramos o que tantos buscam a vida inteira. O amor sem condições, sem promessas grandiosas, sem garantias. Apenas amor, vivo, impossível, e mais verdadeiro do que qualquer juramento feito diante de altares de pedra. Abracei Isabela e, sem soltar, sussurrei em seu ouvido. Não sou mais padre, Isabela, mas pela primeira vez sinto que estou exatamente onde Deus queria que eu estivesse, ao seu lado. E ali, naquele abraço apertado, selamos silenciosamente o pacto que guiaria nossas vidas dali em diante, um pacto feito de erros, de cicatrizes, de renúncias, mas, acima de tudo, de amor. A vida ao lado de Isabela começou de forma simples, despretensiosa, como a semente de uma flor silvestre que brota entre pedras. Não havia grandes promessas, nem planos ambiciosos. Havia apenas a vontade sincera de estarmos juntos. Alugamos uma casinha modesta na rua de trás da livraria onde ela trabalhava. Uma construção antiga, de paredes descascadas e janelas empenadas, mas que aos nossos olhos parecia um palácio. Cada canto, cada trinca, cada arranhão fazia parte do nosso recomeço. Os primeiros dias foram estranhos. Eu ainda me pegava acordando de madrugada, esperando ouvir o sino da igreja chamando para a oração matutina. Ainda procurava, por reflexo, o hábito pendurado na cadeira. Às vezes, instintivamente, unia as mãos para rezar antes das refeições, apenas para encontrar o olhar doce de Isabela me observando, compreendendo sem julgar. Aos poucos, fui desaprendendo os rituais que antes eram minha âncora, e encontrando em nossa rotina novos gestos de fé, pequenos e silenciosos. Isabela era a calma que minha alma tumultuada precisava. Durante o dia, trabalhava na livraria e à noite, ajudava-me a aprender novos ofícios. Eu me tornei ajudante de um pequeno encadernador, um senhor gentil que aceitara minha falta de experiência com um sorriso discreto. Trabalhar com as mãos, sentir o cheiro do couro e do papel antigo, construir algo sólido e útil, era um tipo diferente de oração. Um tipo que finalmente me fazia sentir inteiro. As manhãs eram nossas favoritas. Acordávamos com o cheiro do café invadindo o ar e o som das andorinhas na janela. Sentávamos no alpendre improvisado e víamos a cidade acordar lenta e preguiçosa. Nessas horas falávamos pouco. Bastava o silêncio compartilhado. A certeza silenciosa de que havíamos escolhido um ao outro, mesmo diante de tudo o que deixamos para trás. Cada olhar, cada sorriso roubado, cada toque de mãos era uma confirmação do pacto invisível que havíamos selado. Claro que havia dias difíceis, dias em que a saudade da antiga vida me atingia como um golpe traiçoeiro, em que as lembranças da fé institucionalizada, das procissões solenes, das vozes em coro vinham me assombrar. Nessas noites, Isabela apenas me abraçava, sua presença quente e silenciosa ao meu lado, lembrando-me que eu havia trocado um altar de pedra por um altar vivo, feito de carne, de alma, de amor verdadeiro. As pessoas da cidade, aos poucos, nos aceitaram.
No começo os olhares eram desconfiados, as conversas sussurradas às nossas costas, mas o tempo tem uma maneira de suavizar os julgamentos. Viram-nos caminhar de mãos dadas pela feira, viram-nos reformar nossa pequena casa, viram-nos viver com humildade e respeito. E pouco a pouco, os olhares curiosos se transformaram em sorrisos discretos, acenos tímidos. Não éramos mais o padre caído e a tentadora. Éramos apenas Rafael e Isabela. Aos domingos ainda íamos à missa, mas sentados no fundo, discretamente. Não participávamos dos rituais, não comungávamos, mas rezávamos em silêncio, cada um à sua maneira. Porque entendíamos que nossa fé agora era outra, uma fé mais imperfeita, mais dolorosa, mas, paradoxalmente, mais verdadeira. Uma fé que aceitava que o amor, às vezes, é o único milagre que resta aos pecadores. Em algumas noites, deitados sob o céu estrelado, conversávamos sobre o passado. Isabela chorava, às vezes, perguntando se eu a culpava. Eu sorria, enxugava suas lágrimas e dizia: "Você não me desviou, Isabela. Você me salvou. Salvou-me de viver uma vida que não era minha." Essas palavras sempre faziam seu rosto se iluminar, e naquele sorriso eu via toda a redenção de que precisava. Não construímos uma vida perfeita. Não tivemos riquezas, nem prestígio, nem aplausos. Mas tivemos amor. E a cada amanhecer, a cada pequena vitória, a cada dificuldade superada, eu compreendia mais profundamente que havia feito a escolha certa. A escolha de viver de acordo com o que meu coração sabia ser verdadeiro, mesmo que isso significasse carregar para sempre as cicatrizes dessa escolha. Hoje, olhando para Isabela enquanto ela adormece ao meu lado, com a cabeça encostada em meu peito e o coração batendo em perfeita sintonia com o meu, sei que escolhi não apenas o amor, escolhi a vida, escolhi a verdade, escolhi aquilo que, no final das contas, é a única coisa que realmente importa: amar e ser amado, com todo o peso e toda a beleza que isso carrega. O tempo passou como passam as estações, sem pressa, sem anúncio, transformando silenciosamente tudo o que toca. A vida que construí ao lado de Isabela não foi marcada por grandes feitos, nem por aplausos. Não houve cerimônias públicas, nem reconhecimentos. Mas houve amor. Houve uma história tecida nos pequenos gestos, nos olhares cúmplices, nos sorrisos trocados na cozinha enquanto o café fervia. Uma história que, apesar de todas as dificuldades, nunca deixou de ser um milagre cotidiano. Morávamos ainda na pequena casa perto da praça, cercados por um jardim que Isabela cultivava, com a paciência de quem entende que tudo o que é verdadeiro leva tempo para florescer. Às vezes, sentávamos no alpendre com livros velhos nas mãos e sonhos novos no coração. E em cada palavra lida, em cada silêncio partilhado, eu sabia. Não era preciso mais nada. Nenhuma batina, nenhuma igreja, nenhum reconhecimento humano. O que eu buscava sem saber durante tantos anos de sacerdócio, eu havia encontrado ali nos olhos dela. Nossa fé também mudou. Já não rezávamos como antes, de joelhos diante de altares de pedra. Nossas orações eram sussurradas entre os lençóis, no calor das nossas conversas, no cuidado com as pequenas tarefas diárias. Deus, para nós, deixara de ser uma figura distante, para se tornar presença viva entre as coisas simples, no toque das nossas mãos, no abraço demorado nas noites frias, na esperança silenciosa de cada novo amanhecer. Nunca reneguei a vida que vivi antes. Nunca falei mal da igreja, nem da fé que um dia me sustentou. Apenas entendi que há caminhos que são certos até que o coração desperte para outras verdades. E minha verdade era Isabela, a mulher que me ensinou que amar não é um pecado, é um chamado. Que se Deus é amor, então cada batida do meu coração por ela era também uma oração atendida. Algumas pessoas nunca nos perdoaram. Alguns ainda nos olhavam com olhos de julgamento. Mas com o tempo, isso deixou de importar. Não vivíamos para agradar a olhos alheios. Vivíamos um para o outro, para nós mesmos, e para aquilo que havíamos construído com suor, lágrimas e coragem. Nossa história não era perfeita, mas era nossa, e isso bastava.
Os anos deixaram marcas em nossos corpos, rugas ao redor. Dos olhos de Isabela, fios prateados surgindo entre seus cabelos. E eu também carregava no rosto e nas mãos os sinais da passagem do tempo. Mas em nenhum momento nosso amor diminuiu. Pelo contrário, ele se aprofundou, tornou-se mais sólido, mais sereno, mais inevitável. Como um rio que, ao invés de secar, se torna mais forte e silencioso à medida que se aproxima do mar. Muitas noites, deitados lado a lado, falávamos sobre a vida, sobre os sonhos que realizamos e os que deixamos para trás, sobre as dores que suportamos e as alegrias que colecionamos como pedras preciosas. Isabela sempre dizia que o maior presente que eu lhe dera não foi abandonar tudo por ela, foi ter a coragem de escolher a verdade. E toda vez que ela dizia isso, eu sentia que mesmo com todos os erros e feridas, havíamos feito o que era certo. Houve também perdas, amigos que se afastaram, oportunidades que nunca chegaram, portas que se fecharam. Mas em cada renúncia, em cada ausência, havia uma pequena luz. A certeza de que juntos éramos mais fortes do que qualquer reprovação. Nosso amor não precisava ser aceito por todos para ser verdadeiro. Bastava que fosse aceito por nós, dois. Hoje, sentado na varanda da nossa casa envelhecida, olhando para Isabela costurando algo para o inverno que se aproximava, sinto uma paz que não trocaria por nenhuma glória mundana. Cada ruga em seu rosto é uma linha da história que escrevemos juntos. Cada fio de cabelo branco é uma vitória sobre o medo e a solidão. E cada sorriso que ela me oferece é a prova de que fizemos a escolha certa. Se amanhã Deus me chamar para prestar contas da minha vida, levarei esta história em minhas mãos calejadas. E se me perguntarem qual foi meu maior milagre, responderei sem hesitar: foi amar Isabela. Foi ter coragem de deixar tudo por ela. Foi entender que, às vezes, o caminho mais difícil é o único que nos conduz de volta para casa.